Olá pessoal, boa noite. Vou começar aqui mais uma live hoje. Hoje vamos falar sobre o tema Vencendo Batalhas. Hoje vamos estar aqui com Emerson e com Valmir. Vamos já, só um instantinho aqui, como começar as conexões aqui. Só um instante. Só chamar aqui o Emerson. Olá, E aí, Sérgio? tudo bem? Beleza? Bem, tudo certo. Aqui, ó, tudo paz. O Valmir mandou uma mensagem que ele vai atrasar um pouco, mas Uhum, a gente vai tocando aqui. Deixa ele aparecer, eu chamo ele aqui. A maravilha. gente, tranquilo, mas a gente vai tocando aqui. Só falar aqui um pouquinho do. Tá, deixa eu arrumar aqui, beleza. Só falar aqui um pouquinho, né, desse projeto. Para quem está entrando agora, para quem não conhece, eu e o Valmir, a gente, assim, na verdade, se conheceu nas redes sociais. Aí começamos a trocar algumas ideias, né? Ele tem uma formação em coach, aí depois a gente começou a fazer essas lives, eu escrevi o livro, né, Enquanto a Vida é Esperança, e aí criamos uma conexão muito grande, aí identificamos que tínhamos assim uma sinergia muito boa, né? Então a gente falou, vamos começar a fazer algumas lives e tal, e aí a gente vem aí desde o ano passado com esse projeto, né, para sempre trazer aí uma pessoa para poder trazer uma palavra, às vezes a gente só nós dois, mas sempre com a ideia aí de ajudar as pessoas, né? E hoje aqui estamos com o Emerson, né? Ele teve uma superação na vida dele, né? Teve enfrentar um câncer em 2020 e 2021. Eu e o Emerson a gente trabalhou junto alguns anos atrás, mas a gente se reencontrou aí nas redes sociais depois que você fez algumas publicações e que você estava enfrentando esse câncer. E hoje a gente se reconectou aí, falei, vamos fazer uma live, convidar o Emerson, que ele a gente tem uma história bonita aí para compartilhar e ajudar as pessoas, né? Então a ideia é essa. Então fica à vontade para se apresentar, Emerson. Se o Valmir aparecer, eu chamo ele daqui a pouco. Na realidade, eu já vi que entrou uma, uma outra pessoa que trabalhou com a gente também, que é o Bob Sarus, Ah, Roberto sim. Sarus. Ah, lembro dele. Lembra dele, né? Bob, É, beijão pra você, viu, cara? Bom, eu sou o Emerson, né? Eu sou casado com a Alceli, pai da Carol, sou administrador de empresas. Como o Sérgio já disse, né, nós trabalhamos juntos alguns anos atrás e nos reconectamos através das redes sociais, né, Sérgio? isso. O Sérgio faz um trabalho bacana aí também e ele me convidou para fazer essa live para contar um pouquinho a minha experiência, né? O que, o que eu passei aí no ano de 2020, no auge da pandemia, né? Vamos dizer assim, né? Tendo que enfrentar não só a doença, né, que eu tive, mas também todo o cuidado aí requerido em relação à Covid. Né? Então, passamos, Desafio, estamos aqui. desafio duplo, né? Desafio duplo, sem dúvida. E aí, assim, conta um pouco, Edson, como que foi, desculpa, Emerson, como que foi como que começou, né? Como que você descobriu a doença, e assim, tudo, como foi essa sua luta, né? Acho que você passou muitas coisas assim no começo, né? Foi Uhum. bem desafiador, né? Foi muito desafiador, certo? Na realidade, assim, eu comecei a sentir, né, um mal-estar
No início eu pensei que fosse alguma coisa relacionada ao estômago, alimentação, né? Essas coisas. Só que o corpo fala, né? A gente muitas vezes não presta atenção naquilo que o corpo está dizendo para a gente. E minha barriga começou a crescer, crescer, crescer. De um lado a barriga crescia e eu perdia peso, né? Algo realmente não tava muito bem, né? Então eu decidi investigar o que poderia estar acontecendo, né? E aí a gente já estava na pandemia, já existia aí essa loucura toda da pandemia. E, e nessa investigação, né, que foi feita, os exames que eu fiz, eles davam inconclusivos, né? Não, Uhum. não tinha conclusão, né? Não fechava um diagnóstico. E à medida que o tempo ia passando, eu me debilitava cada vez mais. Então, eu perdia mais peso, ficava mais fraco, não conseguia me alimentar, porque a barriga começou a crescer em decorrência de uma ascite, que é o acúmulo de líquido dentro do abdômen, né? Então, e esse acúmulo de líquido, ele pressionava os órgãos internos. Então, eu já não estava mais conseguindo respirar normalmente, porque pressionava o diafragma. Eu não conseguia mais me alimentar. O Valmir entrou. Oi, Valmir. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Então, eu não conseguia mais me alimentar, né? E tudo isso contribuiu para que eu ficasse cada vez mais debilitado. Bom, a doença agindo, né? Sem fechar um diagnóstico, eu tive o primeiro grande problema, vamos dizer assim. Os meus rins pararam de funcionar, né? Eu lembro que eu estava num pronto atendimento e quando saiu o resultado, né? A minha esposa, ela é biomédica e ela soube do resultado, não poderia, né? Mas ela soube do resultado primeiro que o médico, ela entrou em desespero. Nossa. Porque por menos, né, do que o meu resultado tinha apresentado, ela já sabia de pessoas que tinham falecido. E com os meus rins pararam, com os meus rins, né, parado, a situação ia ficar pior. Mas o tempo passando, né, fiquei internado, foi a minha primeira internação, foram 10 dias, UTI, não fechava diagnóstico, e chegaram à conclusão de que o que aconteceu foi que eu tomei um contraste para fazer uma tomografia, e o contraste reagiu e fez com que os meus rins parassem. Fiz 2 hemodiálises nessa primeira internação e recebi alta justamente porque, cara, a gente está no auge de uma pandemia, você Nossa. precisa voltar para sua casa, né? A gente aqui chegou nesse diagnóstico. E aí, Sérgio, as coisas começaram a acontecer, né? Voltei para casa, e aí a gente começa a ver a mão de Deus agindo, né? Que é outro fator importante, né? Ele age, você também precisa entender o que ele tá dizendo, né? Minha esposa recebeu um telefonema do hospital e falou: olha, tem um exame aqui que foi feito e precisa ser, né, retirado. E ela foi no hospital e justamente era um exame relacionado ao marcador tumoral, que Uhum. diz, né, se existem células cancerígenas aí no organismo. E deu positivo. E aí a gente sabia que era um tumor, né, que era um câncer, mas a gente não sabia exatamente o que era, onde era. Desconfiava-se que poderia ser no intestino, né, mas a gente só foi fechar o diagnóstico mesmo depois da minha segunda crise aí, brava mesmo, que aí eu já estava completamente debilitado. Eu perdi 30 quilos, assim, muito rapidamente. Eu pesava 74 quilos e passei a pesar 44. Eu fiquei Nossa. pele e Aqui. osso. Então, só para vocês terem uma ideia do que era isso, né?
Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Dá para ver. Aham. Esse daqui é um exame chamado PET scan, tá? Uhum. Esse sou eu na minha mais profunda intimidade. Essa parte preta aí que vocês estão vendo é o câncer. Ele tomou todo o abdômen, né? Parece até um coração aí, né? Mas ele é o câncer. Era contra isso que eu estava brigando, né? Então, fechou o diagnóstico depois que eu fui para minha segunda internação. E, e essa segunda internação, aí sim que as coisas começaram a acontecer, né? Também no auge da pandemia, né? Assim, tudo muito rápido, as coisas acontecendo muito rapidamente, né? E aí tem uma série de eventos aí que aconteceram, né? É. Nossa, mas é um desafio e tanto, assim, né? Ainda mais na pandemia, né? Imagina, assim, como ficava, né? Sua cabeça, da sua família também, né? Nesse período, né? Ó, Sérgio, eu vou dizer uma coisa para você. É, foi um período bastante duro, né? Uhum. Foi de bastante sofrimento, né? Sofrimento não só para mim, mas para minha família, né? Para os meus amigos. Imagina, passar por isso, né? É você saber, porque quando você recebe o diagnóstico de um câncer, né? A primeira coisa que vem à mente é, cara, vou morrer, né? Porque eu conheço fulano, porque eu conheço ciclano, porque eu conheço não sei quem e o cara morreu, né? É, eu estou aqui para dizer o contrário, né? Receber o diagnóstico de um câncer não é sinal atestado de óbito, né? Então, eu estou aqui para dizer isso. Mas, com certeza, né? Isso te leva aí a algumas situações. Então, eu eu não recebi o diagnóstico na hora, né? Eu fiz esse exame, levei para um oncologista, ele meio que não quis dizer exatamente o que era, né? Mas a única coisa que a gente ouvia era corre, 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 porque não tem tempo, né? A doença estava ela estava agindo muito forte, né? Então, e foi o que a gente fez, né? Eu acabei indo fazer esse tratamento também aí pela obra de Deus, né? Num hospital em São Paulo chamado Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, que é um hospital público e que é referência no tratamento de oncologia, né? Então, eu acabei indo para lá e graças a Deus ali eu consegui me livrar, né? Eu consegui passar pelo que eu passei. Não é fácil, né? Mas também não é impossível. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que outras pessoas aí conseguem também. É uma coisa assim interessante porque às vezes, como você falou, né? Às vezes a pessoa ela recebe o diagnóstico e às vezes já entra em desespero, não consegue lutar, né? Às vezes a pessoa sobrevive ali 3, 4 meses, às vezes ela morre só de, né? Só de saber que tem a doença, às vezes, né? Então, assim, a sua reação, ela foi ir pra cima, realmente, e lutar contra, né? Assim, viver ou viver, né? Mais ou menos assim. Assim, Sérgio, na realidade é assim, né? Eu estava mais para lá do que para cá. Eu costumo dizer que eu estava com um pé na cova e o outro na casca de banana, né? É, Era, escorra, era escorregar né? é, Partir dessa para melhor, como dizem. Tem muita coisa que eu lembro, cara. Tem muita coisa que eu não lembro, né? O que eu lembro é que eu sentia muita dor. Eu sentia dores assim absurdas, né?
Uma coisa que eu lembro que no quarto que eu estava, que também tinha mais 3 pessoas, num dos momentos antes de eu ir para a UTI, eu lembro das pessoas do quarto dizendo: poxa, alguém precisa fazer alguma coisa com esse rapaz, ele vai morrer, né? Coitado, ele está sofrendo. Então eu lembro assim, bem longe, ouvindo, né, as pessoas dizendo, porque a dor era muito grande, né? Uhum. E às vezes que eu fui para a UTI, e depois algumas enfermeiras, porque a gente passa tanto tempo no hospital, a gente pega uma amizade, né, grande. Uma delas entrou no meu quarto lá em um dos ciclos da quimioterapia e me disse assim: rapaz, você não sabe como eu estou feliz de te ver bem, porque das 2 vezes que eu recebi você na UTI, eu comentei com as minhas colegas, dessa noite ele não passa, né? Então, realmente foi uma briga, foi uma briga bem brigada, né? E, e assim, eu vi muita coisa, né, Sérgio? Eu vi pessoas desistindo durante o tratamento. Eu vi um, um paciente do meu lado, uma médica dizendo para ele: olha, desculpa, nós fizemos de tudo, né? Mas infelizmente agora só nos resta te dar alguns medicamentos para você poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o cuidado, né, que se tem com isso, né? Então, eu vi muita coisa, né? E em nenhum momento eu lembro, assim, de ter reclamado, né? Sabe aquela, assim, poxa Deus, por que eu, né? Estou no auge da minha idade aí, 49 anos. Em nenhum momento eu reclamei, cara. Em nenhum momento eu lamentei, né? Não fiz isso, não fiz isso. As coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo. A minha esposa muito sabiamente foi conduzindo as coisas, né? Leva para um lado, leva para o outro, corre daqui, corre dali. Ela foi parceiraça, guerreira, rapaz. Né? A gente estava falando aí no auge da pandemia, né? Infelizmente, no auge da pandemia, eu internado, o meu sogro internado, e depois ele veio a falecer por conta da Covid. Né? Então, ela tem o pai internado, o marido internado, e ela foi super guerreira em todos os sentidos, né? Então, cara, ó, se eu estiver falando demais, me interrompe aí, tá? Não, só vou abrir o microfone aí pro Valmir aí para ele falar. Valmir, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos que Bom, estão nos assistindo. Boa noite, Sérgio. Boa mano. noite, Emerson. Boa noite. Prazer imenso ter você aqui conosco. E desde quando nós entramos às 5 da tarde para fazer um pequeno bate-papo ali, eu estou ouvindo, já estou acompanhando sua história, andei invadindo o seu perfil para conhecê-lo. Uhum. Mas assim, tudo é obra do Senhor Jesus. Tudo que acontece em nossas vidas, primeiramente, não é por acaso, né? Porque a doença, ela chega em nossas vidas de diversas formas, mas você tem 2 opções: aceitá-la ou enfrentá-la. E eu creio que você escolheu enfrentá-la, né? Enfrentar com unhas e dentes. Foi um campeonato intenso, que os adversários só queriam que te levar, mas Deus teve e tem providência em sua vida. Sua história de vida é muito forte, no qual muitas pessoas que vivem reclamando porque não tem um sofá, não tem um tênis, tá frio, amanhã eu vou trabalhar, tá chovendo. São poucos cobrar algo, sendo que o próximo passa por situações, desafios maiores, como você passou. Eu creio que não foi fácil, né? Ainda mais em cima de uma pandemia,
numa doença que estava no planeta no qual nós não conhecíamos o remédio para curar, e de repente você se depara dentro de um hospital com câncer, né? Uma doença que, puxando estatisticamente, dificilmente as pessoas vencem. Vence aquele que tem força de vontade, aquele que quer viver, que é o seu caso, creio eu, que você lutou com os dentes e você venceu, e disso você está usando isso não para sentir, não para se apequenar, mas sim para mostrar para as pessoas que a vida dá a segunda chance. Você está mostrando para as pessoas que vale a pena acreditar na vida, mas um diferencial que fez com que você venceu isso, eu posso sentir isso, é a fé que você tem no Pai. É o quanto você busca Jesus Cristo na sua vida. Isso foi o remédio que Deus deu para você desde quando você teve que passar por essa prova. Porque foi uma prova. Foi uma prova que você tem que passar. Você disse uma frase muito interessante. Alguém precisa fazer alguma coisa a esse rapaz, senão ele vai morrer. Um depoimento de uma enfermeira que disse para você. Mal ela sabe que ninguém precisaria fazer nada, porque Deus já estava fazendo, né? Deus estava à frente da sua vida, Deus estava à frente da situação, Ele estava cuidando. O remédio vem do Senhor, não vem da terra. Porque se nós formos esperar o que a terra para nos oferecer, se é que vai embora muito rápido dessa terra. Mas só alguém que vai nos tirar daqui, quem colocou, foi o Divino Espírito Santo, Jesus Cristo. Ele colocou nós nessa terra. Então, tudo isso, eu costumo entender o seguinte, que nós somos desafiados todos os dias, mas quando Deus escolhe um filho seu para honrá-lo e representá-lo aqui na terra, ele nos dá aprovações. Então, muitas vezes, não foi por acaso que você adquiriu essa doença. Tudo estava escrito no Senhor, porque não entenda que Ele está te castigando, e sim, Ele está fazendo que você se torne mais forte. Eu creio que tudo que acontece ao seu redor hoje não te espanta, porque você enfrentou um câncer e venceu. E o céu para você é o limite, meu irmão. Deus tem muitas coisas boas para você. E Deus vai te usar para salvar muitas almas nesse planeta. Então, assim, é uma história muito forte, confesso, né? Então, para quem está nos assistindo, pega isso como exemplo, né? Procura se espelhar no nosso irmão Emerson, que ele tem para nos oferecer, porque só Deus mesmo em nossas vidas, só Deus mesmo que pode nos afastar das coisas que o inimigo tem para nos oferecer. Mas o seu poder emocional foi muito forte, e é muito forte, porque somente quem tem uma inteligência emocional consegue vencer essas batalhas. Seria mais fácil você cair numa cama de hospital e dar um de coitado e esperar que a morte chegaria. Mas, pelo contrário, você tem muitas coisas pelo esse caminho ainda, né? Parabéns pelas suas histórias e nós estamos aqui só para te ouvir. Acho que eu já falei demais. Obrigado. Imagina. Sabe a palavra. Obrigado. E é isso mesmo, Valmir. Cara, eu fico até arrepiado, sem sacanagem. Enfim, eu lembro que das poucas coisas que eu lembro, né? Que eu tava na cama lá do hospital e a médica entrou para poder me passar o que era, né? Ela estava com a minha esposa e eu falei que eu queria saber de tudo, né? Eu quero saber de tudo, eu não quero que me esconda, né? Eu preciso saber, porque eu preciso saber o que eu vou enfrentar, né? E aí ela disse assim, ó, Emerson, você tem um linfoma, é um câncer, ele está extremamente agressivo, o tratamento é quimioterápico, é quimioterapia, só que o protocolo é um protocolo pesado, porque o câncer, como ele está agindo, o medicamento, a quimioterapia precisa ser mais forte do que o câncer. Então, né, pela imagem, como estava tudo tomado, e realmente precisava ser um protocolo bastante pesado. E a gente precisa começar o quanto antes. Então, assim, eu fiquei
mal, cara. Mais mal do que eu já tava, né? Aí vem a dor emocional, né? Além da dor física, vem a dor emocional, né? De receber um diagnóstico desse, e você fala assim, e agora? Né? Eu não posso terceirizar o tratamento, eu não posso chegar ali na esquina e falar assim, vem aí fazer a quimioterapia no meu lugar. Não tem como, né? Eu tinha duas opções, na realidade. Era partir para cima e brigar, ou não. Porque a quimioterapia, ela ia acontecer de qualquer forma, né? Isso já estava definido, ela ia acontecer. E aí, eu imaginei assim, né? Imagina um campo de futebol, né? Com a torcida em volta, né? Que está torcendo ali por você, que está vibrando, que está mandando as suas melhores energias, que está orando por você, né? E você está ali no centro do campo, no seu time você tem os médicos, os enfermeiros, os profissionais da área da saúde, e no outro time você tem a doença. E a bola está com você, né? Eu podia jogar contra o meu time e fazer um gol contra, e aí eu iria decepcionar toda aquela torcida que estava por mim, principalmente os meus familiares, ou eu ia para cima, sozinho, né? Com a retaguarda ali que tinha dos médicos e dos profissionais de saúde. Cara, e foi exatamente o que eu pensei, foi exatamente o que eu fiz, né? Eu, 2 dias depois, quando a minha médica passou, que ela falou, olha, nós vamos começar agora, sexta-feira, acho que era uma quarta-feira, na sexta-feira nós vamos começar a quimioterapia. Eu falei para ela o seguinte, falei assim, doutora, se quiser começar a quimioterapia agora, a gente pode começar. Porque é o seguinte, a doença me pegou, mas ela pegou o cara errado, né? Então, essa é a frase que eu levo, né? A frase de efeito que eu levo, para mim é essa, né? A doença me pegou, mas pegou o cara errado. Eu estava dizendo para mim mesmo, porque assim, eu acredito que a, a maior batalha a ser vencida é a batalha interior, né? É aquela que a gente tem dentro da gente contra a gente mesmo, né? São os nossos medos, os nossos anseios, é, as nossas dificuldades de aceitação, né? É uma batalha, é a batalha interior. Então, quando eu aceitei mesmo que cara, eu tô doente, eu dependo dessa quimioterapia, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma família que me ama, eu tenho que enfrentar, eu não posso decepcionar, né? Era para mim mesmo, a doença pegou o cara errado e eu vou para cima, né? É, e, e, e foi, eu acho que foi uma coisa que virou a chavinha, né? Mas não era tão simples assim. Não era só chega lá e vai. Tem um processo, tem um protocolo. Você precisa estar, né? O seu organismo precisa estar minimamente bem, entre aspas, né? Para você poder receber a quimioterapia, porque a quimioterapia detona tudo, né? Então você precisa tá com os, os seus marcadores, né? De sangue, anemia um pouquinho mais controlada, tudo isso no mínimo para você poder iniciar a quimio. Então, e cada vez que não estava, era uma transfusão de sangue que eu fazia. E aí, uma coisa muito importante, né? Eu pensava antes que, assim, doar sangue é somente para quem precisa da minha família, né? Então, se alguém da minha família precisar de um sangue, eu vou lá e vou doar. E na realidade não é bem assim, né? Na realidade, você pode doar em nome de alguém, né? E isso independe do sangue que essa pessoa, né, do seu conhecido, tá necessitando, mas esse sangue ele pode ser também utilizado para mais de uma vida, né? Então, eu falo assim, eu sou muito grato a todas essas pessoas que doaram o seu sangue e que eu acabei, né, fazendo essa transfusão, porque sem esse sangue eu não poderia fazer quimioterapia.
porque o meu organismo não fazia com que esses marcadores aí de sangue, né, os marcadores sanguíneos voltassem ao mínimo para que eu pudesse fazer. Então, a importância da doação de sangue é, assim, não tenho o que dizer, né? E é uma coisa tão simples. Então, eu faço um apelo aí para quem está assistindo, é, se você puder, doe sangue, porque isso ajuda, vai ajudar a salvar aí pelo menos 3 vidas, né? E não é só aquela pessoa que está na cirurgia, não é só aquela pessoa que sofreu um acidente, aquela pessoa que está com uma hemorragia. No meu caso, eu não tive nada disso, mas eu precisava, porque a quimioterapia detonava tudo, né? Então, hoje, eu até brinco, né? Durante o tratamento, foram 8 bolsas de sangue que eu transfundi. No final do tratamento, minha imunidade estava muito baixa, eu caí em casa, bati a cabeça, precisei ser internado de novo, porque a medula não respondia, né? E aí eu peguei mais uma semana de UTI, e aí, cara, eu perdi a conta de quantas bolsas de sangue eu tive que transfundir. Porque era plaqueta, era hemácia, era plaqueta, era hemácia, e perdi a conta. Eu perdi a conta. Porque para fazer, né, a, a medula funcionar, para poder voltar aí às condições normais, né? Ou o mínimo requerido, né? Para que eu pudesse voltar para casa e aí voltar de uma maneira gradativa, né? Tomar os medicamentos direitinho e tudo mais. Então, transfusão de sangue, cara, é importantíssimo, importantíssimo. E eu brinco, né? Eu brinco que hoje eu falo que eu torço para todos os times. Eu torço para o São Paulo, para o Santos, para o Palmeiras, para o Corinthians. Cara, eu tenho todos esses sangues aqui agora em mim, entendeu? Então tá tudo certo. Corinthians ganhou hoje, puta, vou comemorar, cara. São Paulo ganhou, vou comemorar, entendeu? Porque é, É, é a maneira, né? Rir um pouquinho também dessas coisas, eu acho que faz parte. é Mas verdade. voltando, né? Eu acho que quando eu consegui vencer isso, né? Eu realmente parti para cima, né? E aí eu tomei algumas decisões, né? Eu foquei totalmente no tratamento. Eu falei, depende de mim, é minha vida, não depende de ninguém. Então, sou eu que tenho que focar, né? Então, eu vou seguir à risca o tratamento médico, eu vou seguir à risca a recomendação médica, né? Eu vou seguir tudo que me falar, eu vou seguir. Então, a importância, né, de você seguir, a importância dessa sinergia, dessa interação com o médico, né? No caso, com a minha médica, a gente teve uma sinergia bem, bem legal, confio muito nela, né? Eu falava tudo para ela, ó, e queria saber, né, doutora, esse medicamento que vai entrar, o que vai acontecer, né? Ah, Emerson, esse medicamento, não é isso, tá? Mas é um exemplo. Ah, esse medicamento, quando você estiver tomando, seu cabelo vai arrepiar. Beleza, se eu começo a tomar a quimioterapia e o dedão do pé começa a doer, alguma coisa não está legal, né? Então, é o saber, né? Entender o que está acontecendo. Então, eu foquei, segui a risca completamente, questionei muito relacionado ao tratamento, confiei, né? Confiei no protocolo, confiei nos médicos, confiei na equipe de enfermagem, e acima de tudo, né, cara, confiei em Deus, né? Porque ele sabe de todas as coisas, né? É ele que tem a infinita capacidade de cura, né? Então, eu acho que passar por essa situação, né, Valmir, eu acho que vai um pouco de encontro aí com o que você disse. Deus me deu outra chance, né, cara? Me deu uma outra oportunidade, né, e com um propósito, né? E o que pedirem, né, para eu fazer como o Sérgio, Emerson, vamos fazer uma live? Vamos, cara, eu tô aí à disposição, eu quero ajudar, né?
eu acho que contar um pouquinho da minha experiência, do que eu passei, pode ajudar alguém de alguma forma, né? O tratamento ele é diferente para cada um, né? Cada pessoa reage de uma forma ao tratamento, né? Eu, por exemplo, eu até o medonha quimioterapia, né? Que detona tudo e detona mesmo. Até o medonha quimioterapia, eu não tive nenhum evento de vômito, de passar mal, de ficar prostrado. Não, eu realmente sentia, porque é uma química muito forte entrando no corpo, né? Um pouquinho mais de fraqueza, pelo fato até de estar debilitado, né? Mas eu não tive. Emerson, putz, não, cara, eu acordava com uma fome de leão, assim, queria comer tudo pela frente, né? E alimentação é importante, hidratação é importante, né? Então, tudo isso fez com que eu passasse, né, por essa doença e tô aí ajudando, né, de alguma forma quem precisa. E se eu puder inspirar alguém, né, é só me Mas fazer um você, convite, cara. você já está servindo de inspiração para muitas pessoas, com certeza. É, uma coisa que eu achei legal que você falou, né? Que você conversou com a médica, que você falou que você queria saber o que você vai enfrentar, né? Isso, acho que isso foi uma coisa assim, meio uma virada de chave mesmo também, né? E, e assim, é sensacional isso, né? Só pegar um gancho, esse negócio que você falou da doação de sangue, né? É super importante mesmo. Eu faço doação, assim, cada 2 meses, aí quando sempre dá, acho que essa semana mesmo eu vou tirar uma semana aí de folga, eu vou fazer um esforço aí para doar também, né? E uma coisa que é legal que você comentou assim, porque às vezes só quem sabe, quem está na situação, às vezes você não tem você vai lá, doa sangue, né? Só que uma pessoa, um familiar está doente, mas às vezes você não sabe o que a pessoa está passando, né? Só quem está numa situação bem difícil, igual essa que você viveu, é que sabe o que está sentindo, que sabe a necessidade. Então, assim, quando você está numa situação muito difícil, assim, às vezes você não encontra as respostas, né? E às vezes para a pessoa que está, né? O fulano está com câncer, é só isso, né? Para outra pessoa. Mas às vezes para quem está vivendo aquilo é muito difícil. Então, às vezes a gente faz uma doação de sangue, às vezes está ajudando de uma forma que você não tem nem noção de como você vai ajudar aquela pessoa, né? Como que você está ajudando. Uhum. Pode ser uma coisa banal, mas é muito importante assim mesmo para e assim é uma coisa que não custa nada, né? Às vezes vai custar, eu falo assim, custa umas 2 horas da sua vida de sair de casa e ir lá, voltar e é isso, né? Então, coisa que você podia estar, sei lá, no shopping passeando, uma coisa, tira um dia e vai lá e faz uma doação, acho que não custa nada, né? Então, isso É verdade. é bem legal. Valmir? Pá, é, o Emerson ele citou algumas coisas aqui que eu achei interessante, né? Poucas coisas que ele se lembrava. O que eu lembrava era da dor. Saber o que vai enfrentar. Em cima disso, a vida pede acompanhamento, né? A vida pede acompanhamento, a vida pede para a gente sentir ela. E realmente, eu traduzo o que você disse. Nós não conseguimos, não temos o hábito de sentir a vida. Nós não temos o hábito de acompanhar a nossa vida, né? Que nem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muitas pessoas seguem a boiada, mas tudo que você viveu é ensinamento. Quando você diz, eu não se lembro de nada, mas talvez seja um delete que Deus fez na sua mente para que você tenha que se lembrar das coisas ruins que aconteceu. É lógico que a dor fica, mas ele te faz renascer e viver o propósito dele, viver o que ele tem para a sua vida, coisas novas, coisas maravilhosas. Mas para isso você teve que pagar um preço, passar por uma situação adversa da sua vida, adquirir e ter essa doença que ela se proliferou
sobre você, mas que você não desistiu. Aquilo que você mesmo disse. Mexeu com a pessoa errada, pegou a pessoa errada, né? No meio de milhões de pessoas, ela escolheu a pessoa errada. Ela escolheu a pessoa que pagou para passar por tudo isso, se levantou, se reergueu e hoje está sendo testemunho vivo para que as pessoas não tenham que desistir da vida. As pessoas hoje estão muito mimimi, né? As pessoas hoje elas desistem mais fácil. Você tinha opção, como você mesmo disse, jogar contra o seu time ou vencer ela. E você foi até seu último limite. Enquanto tinha esperança, você foi lá e lutou, né? O Jorge Galocha disse que é o Deus do impossível. Exatamente, nós servimos um Deus do impossível. É um Deus que nós achamos que, quando tudo está perdido, ele vem e faz essa reviravolta e dá esse resultado que deu na vida do nosso irmão Emerson. Porque é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Tudo é o tempo do Senhor. Às vezes, para nós, custa 3 meses, para ele custa 3, 5 anos. É o tempo dele. E uma vez que eu pedi para ele, deixa ele agir, deixa ele trabalhar. E você fez as duas coisas que Deus pede para nós. Confie no Senhor e faça a sua parte. Você, dentro de uma cama de hospital, você fez muito mais de pessoas que estão sadio, pessoas que têm sua vida bem saudável, pessoas que têm uma vida financeira muito boa, um emprego maravilhoso. Mas você, em cima de uma cama, você lutou contra ela. Então, o vitorioso não é aquele que recebe o troféu, é aquele que consegue vencer todos os processos que a vida nos coloca. Eu vou te fazer uma pergunta, Emerson. Como era a intimidade do Emerson com Deus antes de você receber essa notícia que você estava com câncer? Essa é uma boa pergunta. É, na realidade, assim, eu sempre tive muita fé, né? É, e, e vamos dizer assim, era uma fé completamente diferente da que eu posso dizer que eu tenho hoje, né? Sempre acreditei, né? Deus, para mim, sempre fez parte da minha vida, né? Mas era aquela de, vou brigar, sabe? Eu vou pedir, mas talvez eu não esteja pedindo direito, né? E depois que as coisas acontecem, você começa a enxergar a coisa de maneira diferente, né? Você tem que cuidar um pouco mais desse lado espiritual, né? Então, assim, eu, eu sempre tive muita fé, né? E ela aumentou muito depois de eu ter passado pelo que eu passei. E hoje eu aprendi, né, talvez aí a duras penas, né, de que nada acontece no meu tempo, né? Não é nesse meu tempo, é no tempo dele, né? E, e que nada é feito aquilo que não seja da vontade dele. Não adianta ser a minha vontade. Se não fosse da vontade dele de eu estar aqui nesse momento, eu não estaria, né? Se não fosse da vontade dele que eu passasse pelo que eu passei, né, eu não ia passar. Então, são duas coisas muito importantes, né? Não adianta eu brigar, eu tenho que pedir da maneira certa, eu tenho que acreditar e ter a certeza de que é no tempo dele, não é no meu. De fato, tudo acontece no tempo dele. E só Pode falar. fazendo parênteses, o Emerson, realmente tudo é vontade e é o tempo dele, né? E eu tenho certeza que
fortaleceu mais a sua fé, hoje você busca ter mais intimidade com Deus, e, e é o resultado que Ele busca na vida de nós. Ele nos coloca muitos desafios, muitas provas, né? São poucos que enfrente ela e vai até o fim. A batalha, nossa guerra, a nossa batalha é espiritual, não é carnal, né? Nós brigamos contra o espírito, porque ele que muitas vezes nos tira do nosso caminho. E o inimigo ele é muito sujo, né? O inimigo ele chega, sabe quando você era pequeno, quando você estava naquela roda de amigos, que você estava na rua brincando e de repente você entrava em discussão com seu amigo, as pessoas colocavam quem come, cospe aqui, né? Não sei se já passaram por isso, mas para instigar os nossos amigos a brigar, né? Por isso muita gente gosta de assistir MMA hoje, porque desde criança nós já praticava isso, né? Mas era uma briga ali que logo parava e virava amigo de novo. Mas então o inimigo ele é isso. Ele diz para nós: quem fome, cospe aqui. Ele faz isso e vira as costas e vai embora. E deixa nós brigar com nós mesmos. Porque ele é covarde. Né? Ele é covarde. Ele não é capaz de enfrentar de frente. Ele é muito pequeno. E aí que entra o agir de Deus. O inimigo vem, faz a cagada, mas Deus, na sua plena consciência, ele conserta, ele limpa. E é isso que ele quer de nós. Que nós entendemos os sinais que ele tem para nós, né? Mas é fantástica a sua história. Uma história assim que muitas pessoas que hoje estão assistindo essa live vão assistir, pode entender que a vida tem a segunda chance. Basta você entender de que forma que você quer enfrentar a batalha que você quer ver dentro de você, né? Passa a bola para o Sérgio. É só fazer assim, um comentário que você também comentou sobre que nenhum momento você lembra assim de reclamar, né? Tá? Isso é uma coisa bem legal assim que você trouxe, porque isso assim, imagina assim, igual você falou assim no começo, né? Você, vou enfrentar tudo, né? Só que assim, você sabe que tem aqueles altos e baixos, né? Então chega uma hora assim, realmente, por mais que você seja forte, né? Você faz lá a quimioterapia, aí você volta, né? Vai voltar abatido, tudo, mas ao mesmo tempo, assim, com esses altos e baixos, você fala assim, em nenhum momento você reclamou, né? E isso é sensacional, porque assim, é difícil a pessoa passar por algumas dificuldades e não reclamar, né? Você falar, por que eu estou passando por isso, né? Por que eu estou enfrentando isso? E isso, assim, é uma coisa que acho que serve para muitas pessoas, né? Você não questionar muito a Deus, por que você está passando por isso, né? Enfrenta aquilo que você tem que enfrentar e isso vai realmente trazer, em algum momento você vai ter essa resposta, né? Por que você está passando por isso, né? Você já teve essa resposta. Então isso eu acho muito legal, assim, que uma coisa que você trouxe, que acho que muitas pessoas têm que inspirar nisso mesmo, né? Assim, a gente não ficar reclamando dessas coisas, do que está passando, porque é sempre um aprendizado. Com certeza. Não reclamei mesmo, muito pelo contrário. Em todos os momentos, né, eu procurei ser grato, né, por tudo que eu estava passando. Né, ser grato lá pelo hospital que me aceitou, ser grato pelos médicos, ser grato, né, pelos enfermeiros, ser grato pela minha família, pelos meus amigos, né? Então, em todo momento eu procurei isso, né? E uma coisa, acho que muito importante, né, que eu fazia, que era o meu ritual, vamos dizer assim, né? Antes de começar a quimioterapia, porque era meio longa, né? Praticamente uma semana internado, com quimioterapia descendo, né? Durante 6 horas, mais ou menos. Então, antes de começar, a hora que o enfermeiro ligava e começava a descer o medicamento, né?
eu fazia a minha oração, e eu fechava meus olhos e eu imaginava aquele líquido, mentalizava aquele líquido transparente, né? Eu mentalizava ele na cor vermelha, né? Entrando pelo meu corpo, né? Porque para mim essa mentalização, isso para mim representava o sangue de Cristo, né? Então, eu sempre ouvi, o sangue de Cristo tem poder, né? Então, a hora que começava a descer a quimioterapia, na minha cabeça, aquele líquido se transformava num líquido vermelho, né? E, e, e talvez isso também tenha ajudado bastante, né? Porque hoje a ciência já comprova, né? Já é cientificamente comprovado que quando você mentaliza alguma coisa, né? Com todas as suas forças, elas podem se realizar, né? Mas mesmo se a ciência não comprovar, isso também é bíblico, né? É só ir na Bíblia, que na Bíblia tem lá em Provérbios 23:7, que diz o seguinte: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Né? Então, eu acho que esse pensamento todo, né, essa mentalização, eu acho que ajudou muito, cara. E, assim, na metade do ciclo, né, que foram 4 ciclos de quimioterapia, na metade do ciclo, eu fiz novamente aquele exame de imagem e aí eu já conseguia, né, pelo exame já dava para ver meus órgãos. Então, 60% do, do câncer já tinha sido eliminado, né, no final do segundo ciclo da quimioterapia. Então, assim, são coisas que acontecem, né? E graças a Deus eu estou aí para poder contar isso e compartilhar isso com as pessoas, né? Se eu servir, cara, de inspiração para uma pessoa que seja, que está aqui assistindo a gente hoje, eu já me dou por feliz, né? E que se essa pessoa puder dizer para outra, né, um amigo, um parente, um conhecido, que assistiu a live e que ela me ouviu a gente aqui conversando, e se essa pessoa precisar de algum tipo de suporte, algum tipo de ajuda, cara, estou à disposição mesmo, né? É o que eu falo, não adianta eu ter passado pelo que eu passei se eu não puder ajudar. Eu sei que muitas pessoas também passam, né? Uhum. Mas é o propósito, né? Eu acho que eu incorporei esse propósito de poder de alguma forma ajudar, né? Eu sei que é de cada um, né? Eu sei que cada um enfrenta de uma forma, né? Mas eu compartilhando a maneira como eu enfrentei, a maneira como eu passei, o que eu fiz, né? Pode ser que ajude. E se eu conseguir ajudar uma pessoa, cada vez que a gente estiver conversando, cada vez que a gente estiver fazendo uma live, cada vez que a gente estiver num bate-papo, eu vou ficar muito feliz. Mesmo. É legal. É isso que você falou, assim, é verdade, assim, né? Quando a gente passa alguma situação que serve, né, que pode servir de inspiração para outras pessoas, você tem que comentar, você tem que falar isso mesmo para ajudar as pessoas, né? Porque, assim, igual o Valmir comentou, né? Igual nós comentamos, porque, assim, você não passa tudo isso à toa, né? Deus tem um propósito para você, Ele tem um propósito, então às vezes você não pode simplesmente, passei, tá tudo bem, né? Então, assim, você tem que compartilhar sempre que possível, sempre que você puder contar para alguém, né? Que seja uma pessoa no trabalho, que seja uma pessoa, igual uma live que a gente está fazendo aqui hoje, compartilhar o máximo de pessoas possível, porque isso realmente vai ajudar, com certeza vai ajudar as pessoas é, que estão passando por um momento parecido ou uma situação difícil também, e que são muitas coisas, né, que a gente passa na vida e às vezes você enfrenta, consegue vencer, então você tem que realmente compartilhar isso com as pessoas, porque isso
isso é bom para você e é bom para as pessoas que estão, que vão ouvir, né, que precisam dessa ajuda também. Eu falo assim, cabeça não é tudo, mas é 100%, né? Então, se a cabeça não tá boa, cara, você vai enfrentar os seus problemas, eles vão duplicar, né? Então, você estando com a cabeça boa, é, você vai estar muito mais preparado para poder enfrentar o que vier pela frente, né? E só comentando rapidinho, dia desses aí eu fui cortar meu cabelo, e foi a primeira vez que eu fui cortar o cabelo com esse rapaz, e eu tava comentando com ele, né? Eu passei, mas... E aí, ele falou o seguinte, ele falou assim para mim, cara, eu não posso nem de mencionar o nome dessa doença. Não gosto, né? Porque eu tenho um pouco de trauma, porque eu perdi um amiguinho de infância com essa doença. Então, talvez, né, esse cara, se ele passar por um problema parecido, talvez para ele a dificuldade vai ser muito maior, né? É, Porque é o enfrentamento, é a aceitação, é você saber aquilo que está vindo pela frente. E só o fato dele falar assim, cara, eu não gosto de mencionar o nome dessa doença, já é um é, impedimento, né? Eu já, sei que tem muitas pessoas que carecem, né, de informação, né? E foi por isso que eu criei, e eu tenho certeza que isso vai crescer muito mais, né? O Câncer Sem Fronteiras, né? Que é justamente para a gente poder conversar, para a gente poder falar de forma aberta, para a gente poder levar informação, né, para essas pessoas, né? E baseado na minha história, né? Eu sei que existem outras pessoas que também fazem esse tipo de projeto que é muito bacana, né? Eu vou citar, eu sei que tem uma pessoa aqui, que é o Serginho, né, do projeto Adeus Linfoma. A gente também já trocou algumas ideias, a gente já conversou algumas vezes aí, mesmo pelas redes sociais, a gente se encontrou. E ele também tem tentado levar essas informações todas aí para quem precisa, né? Então, eu acho que é uma união, né? E eu acho que é muito gratificante, né? É você poder compartilhar da maneira como eu estou compartilhando, de levar, né, para quem precisa. Como eu disse no começo, né? Receber o diagnóstico de um câncer não é assinar um atestado de óbito, não é, né? A medicina hoje está muito avançada, mas você tem que fazer a sua parte, né? Não adianta você se ajoelhar e ficar pedindo a Deus para que você seja curado, se você não fizer a sua parte, né? E mesmo que seja para você, enfim, minimamente, fazer o mínimo para você mesmo, você tem que fazer a sua parte. legal. Só ler alguns comentários aqui, tem bastante comentários, mas deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos nos unir de uma vez para ajudar aqui, da projeto Deus Informa. Deixa eu só passar aqui. Parabéns pela iniciativa aqui também. É o Jorge Luiz. Nossa fé encoraja os outros também. Bem bacana aqui. Tem bastante comentários, bem legal aqui. Obrigado pela participação de todos aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta assim para você, Emerson. Assim, o que mudou assim, na sua vida, né? Que você falou já da sua fé que aumentou, né? Tudo mais assim, uma visão, fala assim, uma visão geral, né? Quem era o Emerson antes de 2020, 2021, né? E quem é o Emerson hoje, essa pessoa que venceu essa batalha, né? Quem puder falar um pouco.
Cara, é difícil a gente falar da gente, né? Se você fizer essa pergunta para minha esposa, ela vai dizer que eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Na realidade, eu acho que a gente passa a prestar um pouco mais atenção em alguns detalhes que você não prestava atenção antes, né? Eu lembro que na primeira internação, né, que eu fiz já nos 37 dias que eu fiquei internado, eu não via a luz do sol, que o quarto, né, onde estava a janela, eu não conseguia ver, eu não andava, eu não saía da cama, eu dependia das pessoas para poder me limpar, me dar banho, enfim. Então eu sabia se estava frio ou se estava calor de acordo com as pessoas que entravam lá no quarto, né? E pô, hoje está frio, hoje está mais calor. E quando eu saí, eu sempre passei pelo Rodoanel, né? Era meu caminho. E eu nunca tinha prestado atenção em quanto aquela represa que tem no Rodoanel é bonita, né? Como aqueles pássaros que ficam ali voando, né? Dão um charme naquela represa. Então você começa a olhar, a sua lente muda um pouco, né? Você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Eu tenho tentado levar a vida não tanto a ferro e fogo, sabe? Assim, tentado evitar algumas situações, alguns conflitos. É difícil, não é fácil, né? Mas às vezes eu me pego e falo assim, cara, peraí, por que eu tô fazendo isso? Pô, eu passei pelo que eu passei, por que eu, né? Tem necessidade de fazer certas coisas, né? Então, a lente muda, você começa a enxergar as coisas com outros olhos, né? E às vezes eu olho para trás e falo assim, putz, aí eu passei mesmo por isso, sabe assim? Parece que é um sonho, e você fala, cara, eu passei. Então, às vezes eu preciso voltar, né? Fala, opa, volta aqui, cara, você está voltando a ser aquele Emerson lá antes e as coisas não são bem por aí, né? É, Tem que ter um certo controle, né? Porque também pode desencadear uma série de outras coisas, né? é, Mas eu acho que intimamente a gente começa a fazer uma reforma, né? A gente começa a fazer uma reforma íntima um pouquinho mais severa, vamos dizer assim, começa a fazer uma limpeza um pouco maior, né? Então, se antes em algumas coisas não levava desaforo para casa, hoje deixa para lá, né? É mais ou menos por aí, né? é verdade. Tá legal. Só ler o comentário aqui do Jorge. Tudo que Deus permite que passamos nunca será para nos destruir, e sim para nos tornarmos mais fortes. Muito bom, é verdade. Com certeza, com certeza. Valmir? Valmir? Emerson, Emerson, se você pudesse fazer diferente, o que você mudaria? Ah, eu acho que eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Eu não posso dizer que eu mudaria alguma coisa. É porque, assim, eu acho que eu tinha que passar por isso. E eu passei da forma que tinha que passar, né? Da maneira como eu tinha que passar. Não poderia ser diferente, né? Então, eu não mudaria nada. Eu acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu só tiraria esse vírus aí de circulação, né? Mas, relacionado ao que eu passei, eu acho que eu não mudaria nada, não. Eu passei aquilo que eu tinha que passar mesmo, e da forma como eu tinha que passar. Legal. Você já parou para pensar o quanto é importante esse projeto que você lançou aí sobre falar sobre o câncer? Nós entendemos que muitas pessoas realmente falam sobre isso, mas se cada um ter uma atitude como você está tendo, de falar sobre isso,
porque muitas pessoas que passaram por isso poderia se acovardar, não querer falar mais sobre isso, porque passou por isso, tem medo. Mas eu percebo que por tudo que você passou, desculpe minhas caras de boca, tá? Que eu tô sofrendo com muita dor de dente, que tô com dente que tá incomodou, inflamou e tá me judiando. Por isso estou fazendo caras de boca aqui na live. Então, é assim, muitas pessoas poderiam se acovardar e esconder, né? Mas isso mostra que você enfrentou a batalha, venceu e não deixou sequelas. E não deixou sequelas, né? É a mesma coisa aquele amiguinho seu na escola que é mais forte que você provocou ele, mas tem que ir para a escola, você vai com medo. Não. Você não deixou que nada disso te escondesse. E é por isso que você quer sim falar sobre isso, né? E eu vi a tamanha naturalidade quando te convidou a falar sobre isso, que você está falando conosco. Então, assim, a dimensão vai ser muito grande. Vai ser muito grande, muitas pessoas você vai alcançar com essa sua coragem em querer falar do câncer em si. Então, parabéns mais uma vez pela sua atitude. Que isso possa espalhar pelo mundo inteiro e alcançar muitas pessoas que precisam entender. Porque você pode ser um canal, Hermes. Pode não, você vai ser um canal para aquela família que está passando por isso. Porque naquela família tem um ente querido que está passando pela situação que você passou. O Hermes não foi o único, o último a adquirir essa doença. Infelizmente, muitas pessoas vão adquirir ou têm e não foi manifestado ainda, né? Você disse, o médico disse para mim correr porque o bicho-papão estava logo para me pegar ali atrás, né? E, então você tinha que correr porque estava em situação bem adversa na lei do homem. Mas Deus acalmou o seu coração, Deus falou, não, seja forte como eu. Então, parabéns mais uma vez, conte conosco, né? Conte conosco para te ajudar nesse projeto que for necessário, né? E uma coisa que eu sempre oro, eu peço para Deus me colocar só pessoas maravilhosas na minha vida. Ele colocou o Sérgio aí, ó, e você é mais uma pessoa do bem que está me trazendo uma energia muito boa. Parabéns, viu? Legal, Valmir, obrigado. Obrigado aí. Você falou, né, se eu tenho ideia da dimensão, né, do que pode ser, né, o câncer sem fronteiras. Eu confesso que eu realmente espero que ele tome dimensões maiores, né, porque a gente sabe, a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente começa a ler um pouco mais, a gente começa a saber de histórias de outras pessoas, de outras famílias, né? E você fala assim, cara, eu passei por isso, eu posso ajudar de alguma forma, né? E tem aqueles que não querem falar, tem aqueles que têm medo, tem aqueles que, né? Puta, um câncer vai acabar. Assim, de novo, existem situações e situações, né? Ano passado, eu não sei se você sabe ou não, mas até compartilhando, né? No ano passado, em novembro do ano passado, eu li o depoimento de uma esposa falando do marido que estava com um câncer. Ele não estava conseguindo prover as coisas em casa, né? Então a carga estava toda em cima dela. E ela com criança pequena, não era aqui em São Paulo, infelizmente, isso era no Nordeste. E ela, no depoimento dela, né, que ela disse o seguinte, que a situação estava tão complicada que ela não sabia se, com o dinheiro que ela tinha, se ela comprava a comida para pôr em casa ou se ela comprava o remédio para dar para o marido, né? Então, é o tipo de coisa que corta o coração, né? E aí eu falei, putz, eu acho que existem muitas outras famílias que podem estar nessa situação, né? Porque
quer queira ou quer não, dependendo de como for, você não vai conseguir trabalhar, né? Muda, a rotina da casa muda mesmo, né? Eu acabei fazendo, assim, muito rapidamente, acabei envolvendo minha família nisso, né? E graças a Deus eles correspondem assim muito rapidamente, né? Tem uma família que é impressionante. Eu lancei aí nas redes sociais, eu lancei uma campanha para arrecadar fraldas e cestas básicas, né? E confesso que a minha expectativa no início era de arrecadar só 50. Então, pô, se eu conseguir 50, vai ser uma maravilha, né? E no final das contas eu consegui arrecadar mais de 200 cestas e mais de 400 Uau, fraldas, né? Então, glória a eu Deus. consegui aí, eu não, né? Todos que ajudaram, né? E foi bastante gratificante porque eu consegui ajudar aí três entidades que auxiliam essas famílias, que auxiliam essas pessoas, né? Então, foram mais de 2 toneladas de alimento que foi distribuída aí para essas pessoas. Então, é assim, cara, é assim, a gente ajuda da maneira que a gente pode, né? E existem outras pessoas que fazem da mesma forma, né? Então, e a ideia é não parar por aí, a ideia é a gente continuar, né? Fazendo com que a informação chegue, né? Fazendo com que a ajuda chegue de alguma forma para essas pessoas. Então, assim, quero realmente que a coisa cresça, eu quero realmente poder ajudar mais, né? Esse é meu desejo, e se Deus quiser, eu sei que Ele quer, né? Eu acho que esse é o propósito, na realidade, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que a gente está aqui fazendo essa live, né? É fazer com que as coisas realmente aconteçam e a gente possa ajudar quem realmente precise, né? Legal. Eu só vou fazer uma correção no que você acabou de dizer no final. É o seguinte, você disse que da maneira que a gente pode, mas eu, no decorrer da minha vida, eu aprendi e coloco em prática, não é da maneira que eu posso, da maneira que Deus quer. Porque da maneira que Ele quer, e eu tenho força de vontade, eu faço. Então, eu preciso colocar o pé no chão e fazer, eu vou fazer. Porque são várias situações da minha vida que eu adquiri, e se você olhasse uma situação, imagina que ia conseguir fazer tal coisa, de forma alguma, mas assim, é a força de vontade, né? É da maneira que Deus quer. Quando Deus quer e fala com você, Emerson, vamos fazer? Você tem também a opção, ah, não, ficar sentado no sofá, vou assistir minha Netflix, vou assistir meus 4 times de futebol, que hoje você torce para o 4 de São Paulo, né? Muito interessante essa parte aí. Gostei disso Eu vou também. deitar no sofá, eu vou, entendeu? Eu vou ficar na minha. E engraçado que você falou isso, né? Que hoje eu torço para o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, porque eu tenho sangue de todos. Esse dia eu vi num post no Facebook diz o seguinte, né? O Pernilongo picou ele, ele disse assim, agora é sangue, meu sangue é meu irmão, né? O Pernilongo, né? E uma brincadeira à parte. Mas enfim, então quando nós queremos fazer algo, né? E assim, é que nem você disse também, né? Você projetou, se eu conseguir 50 cestas, está ótimo. Aí Deus veio e quadriplicou, né? Multiplicou e quadriplicou o que você buscava, né? É Ele, é sempre Ele que faz as coisas, né? Quando eu quero fazer algo, né? As coisas vão acontecer, né? Eu lembro que quando eu conheci o Sérgio, né? Eu recebi uma mensagem aleatória ali no WhatsApp. Nós começamos um bate-papo, nunca nós tínhamos nos falado e as coisas foram tomando proporção, né? E um dia eu cheguei e falei, Sérgio, a gente precisa fazer algo junto. Mas, poxa, eu moro em Jundiaí, né? Ele mora em Budas Artes, nem sabia para onde ficava, quanto tempo dava, eu sei que para minha cabeça era longe, né? Então, mas assim, mas Deus nos uniu, nos conectou, então a gente tem feito esse projeto aí dessa live. Uma coisa nós deixamos bem claro, né? Nós não estamos aqui para atrás de like, atrás de ter 500 pessoas na live, 1.000, 2.000, não. Hoje até
eu falo, é um projeto de Deus, né? Hoje nós falamos de diversos assuntos aqui, mas tudo ligado à Bíblia, tudo ligado a Jesus. Nós estamos aqui falando de igreja, né? Nós estamos chamando o Hermes aqui, o João, a Maria, para falar sobre tal denominação de uma igreja. Mas tudo que nós falamos tem Deus no meio. E hoje foi uma live, está sendo uma live fantástica, né? Falando de uma história de vida de um ser do Senhor que passou uma batalha muito grande e venceu. Então, o que eu posso extrair de forma positiva do que você passou, para nós podemos pegar e semear na vida do próximo. Aquilo que eu volto a falar. Tem famílias que estão passando por isso, muitas pessoas perderam seus entes queridos porque não teve estrutura. É que nem você disse, né? A pessoa tinha a opção comprar alimento para dentro de casa ou comprar remédio para o esposo que está em fase de câncer. É uma situação muito difícil a se tomar. E aí que entra a nossa persuasão de buscar alternativa para ajudar esse próximo. Né? Trabalho social é fantástico, eu faço trabalho social, tem um projeto muito grande aqui em Jundiaí que eu faço, que meu coração fica muito alegre, muito feliz, né, de fazer isso, entendeu? Então, assim, né, não é a correção, apenas se fizer sentido, deixa que fique, senão aceita minhas intenções positivas. Não, faz todo sentido. Na realidade, confesso aqui que até já me passou pela cabeça assim, putz, eu vou tentar de outra forma, né? Eu acho que não tá dando muito certo, né? E aí veio uma coisa assim de dentro e falou, não, de jeito nenhum, pode parar, nós vamos continuar aí, pode ir, Ó, que estamos junto, né? Mais ou menos por aí, né? Pode ir que estamos junto e tô aqui para suportar, né? Da mesma maneira que eu suportei lá quando você estava mal, agora eu estou aqui para suportar para que você possa fazer algo diferente, né? Fazer a diferença, né? Como eu disse, né? Para uma pessoa que eu consegui tocar o coração, a gente já começa a ficar feliz, né? Legal. Gente, tá muito legal a live. Tá dando 1h20 já. É, Ok. uma hora a gente tem que encerrar, né? É, assim, vem o Senhor do Tempo. o segundo. Olha o Senhor do Tempo aí. Quando, Quando É, quando o papo, quando o a papo, nuvem está azul, bonita, ele vem e estraga. quando o é, papo tá bom, passa muito rápido, né? é verdade. É, Tá passando é. voando. Mas muito legal. Acho que, assim, eu tinha preparado algumas perguntas, mas acho que o Emerson acabou meio que respondendo assim, né? Já nesse meio aí, acho que muitas coisas legais que ele trouxe. Em primeiro lugar, assim, eu quero agradecer muito assim, o Emerson, né, ter participado dessa live, o Valmir também. Acho que trouxe muitas coisas boas para todos nós, assim, acho que isso vai atingir muitas pessoas, tenho certeza. É, assim, muito grato mesmo pela participação, por tudo que você trouxe para a gente. Eu já tinha acompanhado, já vinha acompanhando muitas coisas que você tinha feito, né, algumas coisas que até umas brincadeiras que você colocou umas fotos, tudo achei super bacana. Assim, eu falei, nossa, é claro, né? Essa é a parte boa às vezes que a gente vê, né? Algumas coisas, mas a gente sabe que foram vários perrengues que você deve ter passado, coisas que só você mesmo sabe dizer, né? Mas assim, acho que isso é uma coisa muito legal, assim, de você ver, porque você enfrentar às vezes as coisas com bom humor, com coragem, né? Isso trouxe, assim, uma coisa muito legal. Assim, eu nunca vi isso, assim, conheço algumas pessoas que já passaram por situações, mas assim, eu nunca vi isso, assim, as pessoas se expor assim dessa forma, né? Do jeito que você colocava lá no Facebook, eu falei, nossa, que legal. Inclusive, você até estava finalizando o livro, eu falei, nossa, eu queria colocar a história dele aqui, mas estava assim num momento que eu falei, eu não vou conseguir agora, né? O livro que eu fiz sobre superação. E aí eu falei assim, precisa de mais um tempo. Aí assim, eu falei, mas quando tiver o segundo, com certeza a história do Emerson vai ser a primeira que eu vou relatar, né? Então foi muito legal, assim, eu ver as suas histórias. Então agradecer mais uma vez. Aí eu fico à vontade para vocês falarem seus comentários finais, agradecimentos. Obrigado a todos que participaram também. Várias mensagens aqui, eu não consegui ler todas, mas eu agradeço já, desde já. Fique à vontade. O,
ô Sérgio, eu sempre procuro olhar o lado humorístico da coisa, né? Depois que a gente passa, eu acho que esse é um dos pontos também, né? Eu falo que é rir da própria desgraça, né? Então, assim, é uma maneira até de você levar o peso da situação, você levar depois de uma forma mais tranquila, né? É, eu, eu não sei se eu conto aqui uma situação, é engraçado, né? Eu conto para os meus amigos, eu acho que a gente está em amigos aqui. É, eu posso falar bunda aqui? Eu já falei, Já Já falou. falou. né? Eu já falei. Então, assim, quando eu saí a primeira vez do hospital, que eu vim para casa, que eu estava pele e osso, né? E eu não tinha me visto no espelho, não tinha me visto. E eu fui tomar banho. Cara, a hora que eu me vi, eu olhei no espelho, é, era reto, assim, ó, as costas, assim, Era uma a tábua. minha bunda, cara, tinha sumido completamente, assim. Nossa. Ela tinha 4 riscos, assim, sabe? Mas ela tava lá embaixo. E eu falei, eu olhei assim, falei, cara, Emerson, o que que aconteceu com você, velho? Olha, cadê você? Você sumiu, né? Aí, ao mesmo tempo, eu falei assim, pô, graças a Deus que eu sumi, mas eu tô aqui vendo isso, né? Eu tô conseguindo capturar essa imagem depois para fazer uma piada dela, né? Mas foi exatamente isso, né? Graças a Deus, graças a você, eu tô aqui podendo ver essa situação, né? Mas é a maneira, né, de levar É, a coisa de uma forma mais leve. Então, eu só é. queria fazer mais essa piadinha aí, né? Não, Mas é legal. que aconteceu Não, comigo, muito bom. né? Então, é outra situação. Então, assim, ó, eu não posso encerrar, né, me despedir sem, sem ser grato, né? Então, assim, primeiro a vocês aí pela oportunidade, né? Eu sei do trabalho que vocês fazem, que é muito bacana também. Eu tenho certeza que daqui vão sair mais coisas e contem comigo, né? Legal. Eu não posso deixar de ser grato, eu digo sempre, né? A minha família, a família tem um peso fundamental e é essencial, né? A minha família teve uma participação importantíssima nesse processo. Não posso deixar de ser grato à minha esposa, né? Porque ela foi, assim, como eu disse, né, no começo, guerreira, cara. Não existe igual, né? Então, a minha gratidão e em todo lugar que eu vou, eu tenho que ser grato, né? Eu acho que grande parte disso é porque ela soube ler ela dizia assim, os anjos vão aparecendo na nossa vida e a gente vai seguindo o caminho deles, e é exatamente isso, né? Então, ela leu muito bem todos esses anjos que apareceram, então eu não posso deixar de ser grato a ela, né? Ela foi assim fundamental nesse processo e na minha recuperação, né? Então é importante. Eu não posso deixar de ser grato aos médicos, né? Ao tratamento, ao hospital, né? E eu não posso deixar também de ser grato, né? Sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso, né? Aos enfermeiros, às enfermeiras que tiveram ali do meu lado, que cuidaram de mim, né? Inclusive, eu acho que quinta-feira foi o dia da enfermagem, o dia do enfermeiro. Então fica aqui a minha gratidão, né, a todos eles. Eu tenho primas que são enfermeiras, e eu sei, né, depois que a gente vive ali, a gente sabe o duro que esses profissionais dão, né? Então, eu também devo uma boa parte a eles, né? Então, eu não venci sozinho, né? Eu tenho que dividir essa vitória com todos esses profissionais. E esses profissionais
da enfermagem, especialmente lá do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina. Eles fizeram assim, cara, eles foram fantásticos. Então, eu preciso ser grato a eles também. Né? E grato a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui e de poder, de alguma forma, ajudar aquele que precisa. Então, acho que é isso. Legal. Muito obrigado, Edson. Emerson, desculpa, toda hora eu falo Edson. Valmir? Agradeço a Deus mais uma vez pela rica oportunidade de estarmos aqui falando um assunto novo, uma história de vida do Hermes, que o Papai do Céu possa sempre abençoá-lo e continuar na caminhada dele nesse projeto que Deus colocou no colo dele. Tenho certeza que vai ser muitas vidas tocadas, muitas vidas salvas e ajudadas, né? A todos que participaram da live, e caso você queira participar conosco, entre em contato comigo, com o Sérgio. Nós teremos um prazer imenso de estar com você falando a sua história, e sempre tem uma mensagem a trazer para as pessoas que nos acompanham. Eu tenho certeza que esse projeto veio de Deus, colocou na minha mente, na mente do Sérgio, para a gente fazer esse trabalho. E já que a gente não pode fazer ao vivo, mas que através de uma rede social a gente consegue chegar até a casa das pessoas e levar a mensagem que Deus tem para a vida de cada um. Emerson, conte conosco, meu amigo. Estou à disposição no que você precisar e vamos em busca de salvar vidas, né? É muito gratificante. Você passou por uma situação adversas, você aprendeu e hoje você está buscando ajudar o próximo. É muito hombridade da sua parte e pode ter certeza que se alegra muito o coração de Jesus. Amém. Tá bom? Obrigado. Amém. Até a próxima semana aí. Ficam todos com Deus. Um excelente domingo de bênção. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado a todos aí que Obrigado. participaram. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado a todos.